Sabe aquele gesto lindo das mãos das bailarinas indianas que tu ficou com muita curiosidade para saber o que significava? Vem que eu vou te contar. Olá, eu sou a Melise Matos, eu sou estudante e pesquisadora de danças indianas há 9 anos. Já estive 2 vezes na Índia só para estudar dança e hoje eu vou te contar o que as mãos indianas contam. Os movimentos de mãos, ou como a gente chama na dança indiana de rastas, sim, rasta significa mãos em sânscrito. Então os rastas são esses lindos movimentos das mãos que a gente usa e eles têm toda uma complexidade, é um conjunto bem complexo de movimentos que nos ajudam a expressar ideias, sentimentos, emoções. Então eles vêm para ajudar a nossa expressão como um todo. Algumas pessoas chamam esses movimentos de mudras, mas na dança a gente evita um pouco chamar de mudra, porque a palavra mudra significa gesto. Então gesto para nós bailarinos pode significar várias coisas. Então um gesto de cabeça, um gesto do meu corpo, então pode significar várias coisas. Gesto pode ser de qualquer parte do nosso corpo. Então por isso que a gente evita um pouco a ideia de gesto. E tem um outro motivo também, é que gesto, ele tem um significado. Porém, o rasta não necessariamente vai ter significado. Ele pode ter ou não significado. Calma, que eu explico. O rasta por si só não tem significado. Então, esse rasta aqui, por exemplo, chama-se Alapadma. E o nome dele significa flor de lótus, mas não é toda vez que eu uso ele dentro da dança que ele vai ter significado de flor de lótus. Ele pode significar várias coisas, né? Então ele pode significar sol, ele pode significar amor, vai depender de como é que eu vou usar ele. Ou ele pode significar absolutamente nada. Ele pode ser usado só como estético. Então eu posso usar esse movimento só pela beleza dele. Esse outro rasta aqui é o Katakamuka, e a tradução do nome dele, Katakamuka, significa abertura da pulseira. Mas não é sempre que eu uso o Katakamuka que eu tô querendo dizer isso. Então, por exemplo, eu posso usar Katakamuka e colocar brincos, colocar joias, eu posso colher flores, por exemplo. Ou eu posso simplesmente fazer movimento bonito, como a gente vai ver aqui nesse adavu, que a gente está usando os rastas, mas eles não têm significado. Então, por exemplo, dentro dos adavus, que são células de dança que a gente usa para treinar dentro da dança clássica, a gente entra nesse assunto num outro vídeo, mas só para você saber, no adavu a gente vai treinar os movimentos corporais e os rastas. Então, a gente vai treinar o movimento de mão, porém, dentro do adavu, não tem significado, é treino, só isso. E vai também ter algumas danças que vão ser o que a gente chama no clássico de dança pura, ou seja, ela não tem significado, ela não está contando uma história, ela não tem relação nenhuma com uma deidade, nada, é simplesmente a beleza no movimento. Então, por exemplo, no Alaripu, que é a primeira coreografia que a gente aprende dentro do repertório de dança clássica Bharatanatyam, os movimentos ali, eles não têm um significado. A gente usa diversos rastas, porém, esses rastas não estão representando uma emoção, uma ideia ou um sentimento. Eles estão ali para embelezar o movimento, para deixar essa dança mais completa. Então, a gente vai dançar com todo o corpo. Olhos, rosto, mãos, braço, tronco, perna, pé, tudo vai ser usado, nenhuma partezinha do nosso corpo fica fora da dança quando a gente está falando de dança indiana, porém, nem sempre ela vem com um significado por si só. Alguns conjuntos de rastas e poses dentro da dança, a gente vai ter eles relacionados com alguma deidade, como por exemplo, Shiva Nataraja, ou aqui Ganesha, a gente vai ter esse conjunto de rasta e a pose representando uma deidade.
Então, quando uma música fala de uma deidade ou quando eu quero homenagear uma deidade com a minha dança, eu vou buscar usar, não só posso como devo usar algumas dessas referências, né? Então, com o gesto, com a pose, claro que a gente vai unir isso com a música, enfim, um contexto, né, mais completo, mas eu posso e devo sim usar essas referências. Porém, quando eu vou fazer uma dança pura ou uma dança que não fala de deidade, vou dançar uma música mais moderna, tá falando, sei lá, sensualidade, não sei, qualquer outra coisa, aí a gente deve ter um pouco de cuidado com alguns símbolos em específico para que a gente não esteja representando uma deidade dentro de uma música que não fala dela ou dentro de uma música que tem um contexto completamente diferente. Então a gente vai ter alguns cuidados com relação à utilização de certos movimentos. A gente precisa entender que o movimento da mão por si só não diz nada, mas quando ele vem num contexto, aí ele pode significar. Então, o rasta, ele vem para ajudar a expressão e nunca o contrário. Então, se eu tô falando para você não, eu tô dizendo não, mas eu tô dizendo não com o meu rosto, com o meu corpo, não. Chega, basta, certo? Mas se eu simplesmente fizer, isso não quer dizer nada, isso não tá dizendo não, isso é só um movimento de mão, que ele não tá dizendo nada. Então, a gente precisa entender que se eu quero expressar uma ideia com as minhas mãos, eu preciso que o meu rosto e que o meu corpo e que as minhas emoções estejam envolvidas em dizer isso que eu quero dizer. E a minha mão, as minhas mãos vão vir para ajudar. Então, ele é um plus a mais na minha comunicação não verbal, certo? Então, isso é bem importante. Fazendo um resumo, rasta pode ou não ter significado. Dentro da dança indiana, a gente pode ou não ter danças que estão contando história ou que não estão contando história, porque sim, na cultura indiana a gente vai ter sim a apreciação da dança pela dança, do movimento pelo movimento. Essa ideia de que toda dança indiana está contando uma história ou é uma dança devocional, isso é mito. E mito é assunto do próximo vídeo. Te interessou sobre esses assuntos? Então te liga que as matrículas para formação de professores de Bollywood já estão abertas e nesse curso a gente vai aprofundar esse e muitos outros assuntos relacionados às danças indianas. Então segue aqui, dá uma olhadinha no nosso link do site e fica sabendo todos os detalhes sobre esse curso.